Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor. Hoje, dia 26 de janeiro de 2026, segunda-feira, dia de lermos os capítulos 35, 36 e 37 do livro de Jó. Então vamos lá, continuando, nossa leitura. Livro de Jó, capítulo 35, nós temos a continuação do discurso de Eliú, o mais jovem, dos amigos de Jó aqui a falar. Eliú então começa seu discurso assim: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Perceba, um tom irônico na fala de Eliú para Jó, É como se questionasse, como se Jó estivesse dizendo que ele seria mais justo do que Deus, que a justiça de Jó é maior do que a de Deus. E tem uma pergunta interessante no verso 3, de que me serviria ela, no caso aqui a justiça de Deus, mais do que o meu pecado? Então a ideia de que Jó se satisfaz no seu pecado e não na justiça de Deus, de que o pecado ou o prazer do pecado é mais útil do que a justiça de Deus. Perceba que ideia ímpia, mas é a interpretação que Eliú faz da fala de Jó, ou do comportamento de Jó até agora. Porque Jó quer se mostrar justo, então ele acaba algumas vezes se achando mais justo do que Deus. E para ele, muitas das vezes, pelo menos na visão de Eliú, essa é a visão que Eliú está colocando sobre Jó, o pecado dele, ou a forma de vida de Jó, é mais útil do que a justiça de Deus. Então Jó se satisfaz em se dizer justo. Jó se satisfaz em se dizer puro. Jó é orgulhoso, é soberbo, Então ele é mais feliz, ele tem mais prazer em dizer isso, em se confessar justo, do que aceitar a justiça de Deus. E muitas das vezes, irmãos, é assim conosco, Essa é uma crítica à religiosidade. Essa é uma crítica ao farisaísmo, em que muitas das vezes nós nos orgulhamos de sermos justos, nós nos orgulhamos de sermos religiosos, de cumprirmos leis e mandamentos, quando na verdade o nosso coração já está distante de Deus. Será que eu me orgulho de ser cristão? Será que por ser cristão e por frequentar a igreja, eu acho que isso me torna melhor do que os outros, melhor do que alguém? Eu preciso avaliar a minha vida, porque ser cristão não me torna melhor do que ninguém, mas me torna salvo. Ser cristão me faz tão pecador quanto todos os outros. Nós, enquanto cristãos, nós somos pecadores, como todos os outros. A diferença é, nós somos perdoados por Cristo. Mesmo assim, continuamos pecadores. Agora redimidos, agora salvos, mas ainda pecamos. Portanto, nós não somos melhores do que os outros homens. Nós só fomos alcançados pela graça. É a misericórdia de Deus que nos salva e não a nossa justiça, os nossos méritos. Então, continuando, o capítulo de número 35, Eliú então diz no verso 4: darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus, vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu, e se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, que lhe dás ou que recebe ele da tua mão? Então perceba, Eliú dizendo assim: Jó, se você peca, você não faz mal nenhum a Deus. Você não atinge Deus, você não fere a Deus. Deus não pode ser ferido, ou ultrajado, ou ofendido pelo teu pecado, porque assim como as nuvens estão lá em cima, você nunca vai chegar lá. Então, nós não podemos ferir a Deus, ele não é vulnerável ao nosso pecado. Embora ele se ofenda com o nosso pecado,
Né? Embora nosso pecado é uma ofensa a Deus, mas uma ofensa de cunho moral, e não uma ofensa que chega a feri-lo, que chega a causar algum dano a Deus. Né? E se ele for justo, por outro lado, Deus também não tem proveito nenhum. Deus não ganha nada com a justiça de Jó. Ou seja, Deus continua soberano. Deus continua reinando. Deus continua acima de Jó. Jó não pode, de forma alguma, influenciar a Deus. Né? Deus não depende do ser humano. É isso que Eliú está dizendo. Deus não depende das nossas ações. Se pecamos ou se somos justos, Deus não depende disso. Ao contrário, nós dependemos da justiça e da misericórdia de Deus. Então ele estabelece aqui uma ordem que não pode ser invertida. Deus é soberano e o homem dependente dele. Não é o contrário. Não é o homem que é superior a Deus e Deus vulnerável ao homem. Né? Então isso precisa ficar claro na nossa mente. Verso 8. A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dá proveito ao filho do homem. Ou seja, as nossas ações fazem mal ou bem ao próprio homem, a nós e ao nosso próximo, ao filho do homem. Né? Então, aí ele encerra aqui o seu primeiro argumento, e ele passa então ao segundo tipo de argumento. Ele diz assim no verso 9. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Então, os oprimidos clamam contra a opressão. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Então, ele coloca o seguinte: os oprimidos clamam, aqueles que sofrem clamam por socorro, mas não clamam a Deus. Por isso ele diz lá no verso 10, ninguém diz onde está Deus que me fez. Então não adianta você pedir por socorro, você pedir para as coisas mudarem, se não é um clamor direcionado a Deus. E aí ele fecha esse argumento lá no verso 13, só a gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Então é preciso que aquele que clame com fé, clame com verdade, clame para o Deus verdadeiro, porque só esse Deus verdadeiro pode mudar a opressão que o homem vive. Né? Então nós precisamos entender que o nosso clamor precisa ser ao Deus verdadeiro. Também é importante a gente extrair desse capítulo a ideia de que a nossa fé é baseada em troca. Nós não podemos levar uma fé baseada em trocas, baseada na ideia de eu faço, então Deus me deve. Eu faço, então eu preciso receber isso de Deus. A ideia de barganha com Deus. Não pode ser isso que move a nossa fé e a nossa busca por Deus. Ao contrário, a nossa busca por Deus deve ser uma busca em reverência, em obediência, sabendo que Deus é grandioso e nós somos pequenos, nós não somos nada, mas mesmo assim Ele quer se relacionar conosco. No capítulo 36, Eliú continua fazendo uma defesa de Deus. Né? Ele deixa isso claro no verso 2. Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tem argumentos a favor de Deus. Nesses argumentos ele vai trazer a ideia de que Deus ele continua com o justo, de que ele defende o justo, de que Deus é maravilhoso, é grande, é incompreensível. Né? Veja lá o verso de número 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Ou seja, Deus continua perto. Deus é grande, mas se relaciona com o pequeno, com os homens. Deus está ao nosso lado, Deus está presente na nossa vida. Verso 6. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos. Então, perceba, esse Deus, ele acompanha o justo. Ele acompanha aquela pessoa que agora está em Cristo. Nós somos os justificados que estamos em Cristo. Então Deus não tira de nós o seu olho. Verso 8. Se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões e que se houveram com soberba. Ou seja, os grilhões,
a aflição, o sofrimento faz com que nós olhemos para a nossa vida, nos analisemos e vejamos onde nós erramos. Então, esse sofrimento que passamos é pedagógico, é instrutivo. É um momento em que nós precisamos olhar a nossa vida e ver o que podemos aprender. E essa é uma lição interessante tirar desse capítulo, né? Se perguntar assim, o que eu posso aprender com isso? O que Deus quer me ensinar através desta dor, através deste sofrimento, através desse momento ruim, né? Então, verso de número 10, veja. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda que se convertam da iniquidade. Ou seja, através do sofrimento, através da dor, através da frustração, Deus abre os nossos ouvidos para a instrução. Isto é, se nós não nos colocarmos como Jó, irado, se nós não nos colocarmos como Jó, birrentos, se perguntando por que sofremos, dizendo que não merecemos isso. Ao contrário, a nossa postura tem que ser: o que eu preciso aprender em meio a esta dor? O que eu preciso aprender em meio a este sofrimento, em meio a esta falha, em meio a esta frustração? O sofrimento, ele é pedagógico, ele ensina. E aí, o verso 11 vem concluindo essa ideia. Se o ouvirem ou servirem, se ouvirem quem? Aquele que sofre. Se aquele que sofre, ele ouve a Deus, ele aprende em meio ao sofrimento e serve a Deus e aceita este sofrimento e aprende, então acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Ou seja, a nossa postura em meio ao sofrimento designa o nosso futuro. Se eu aprendo com o sofrimento, se eu uso o sofrimento como instrumento para aprender, para crescer, para que Deus me mostre onde eu errei, onde eu caí ou o que eu posso melhorar, então meus dias serão de felicidade porque eu terei aprendido. Mas se eu não ouço, se eu me recuso a ouvir, se eu me recuso a ser ensinado por Deus, então serei traspassado pela lança e morrerei na cegueira. Veja, a cegueira, que não é uma cegueira física, mas é uma cegueira própria, uma cegueira de si mesmo. Quem não aprende na dor não se reconhece, não sabe quem se é. Quem não aceita sofrer, quem não aceita o sofrimento, quem não aceita as adversidades, acaba não se conhecendo, acaba não mudando, acaba não se enxergando, acaba não se aprendendo. E aí é um caminho de sofrimento maior ainda, né? Veja o verso de número 15. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Ou seja, ao aflito livra por meio da aflição. Ele não livra o aflito por meio da paz. Ao contrário, ele livra o aflito por meio da sua aflição. Ou seja, a aflição, a tribulação, as adversidades são caminhos de livramento. São caminhos de livramento, são caminhos de crescimento, são caminhos de cura. Por mais que a gente não conheça, mas são caminhos de cura. E aí veja, lá no verso 18, ele vai falar com Jó o seguinte: guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Ou seja, Jó está virado. A postura de Jó em meio ao sofrimento não é de aprendizado, não é de humildade, mas é de ira contra Deus, de soberba. Então, Eliú faz o seguinte aviso: guarda-te, para que a tua ira não te induza a escarnecer, né? Para que na tua ira você não se revolte contra Deus. E veja, quantas pessoas fazem isso? Irados porque perderam entes queridos, irados contra Deus porque uma tragédia os alcançou, irados contra Deus porque a igreja mudou, porque alguém o desamparou com palavras, alguém o ofendeu com palavras, e aí acabam escarnecendo de Deus, deixando Deus de lado, por conta da ira que está no seu coração. Aí olha o verso 21. Guarda-te que não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Veja, prefira a tua miséria, prefira o teu sofrimento, prefira a dor
do que se voltar para a iniquidade. Então aquela pessoa, por exemplo, que deixa a igreja porque alguém a ofendeu, ela está se rebelando contra Deus. É justo que ela sofra. É justo que ela esteja irritada. É justo que ela esteja desanimada. Porém, se ela volta as costas contra Deus, ela está indo para um caminho muito ruim. Não é o caminho de aprendizado, mas é o caminho da ira. É o caminho de dar lugar a essa ira e deixar que essa ira reine no coração. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos aceitar de Deus o sofrimento, né? Aceitar de Deus um momento de aprendizado em meio à dor. Por fim, ele fecha o capítulo com o verso 26, onde ele diz assim: eis que Deus é grande e não podemos compreender. Então, é uma lição sobre a grandeza de Deus, é uma lição de que nós não compreendemos as formas que Deus tem de nos ensinar. Você não compreende a forma como Deus guia a tua vida e a forma como Ele está te ensinando. Mas aceite ser conduzido por Deus. Aceite ser ensinado por Deus. Aceite viver o tempo de Deus para a tua vida. Que você não entende, mas que você vive, acreditando e confiando no poder daquele que governa a sua vida. Por fim, o capítulo 37, né, o capítulo 36, a partir do verso 27 em diante, né, e o 37 todo, é um discurso sobre a grandeza de Deus. Né? Ele vai dizer lá no capítulo 37, verso 2, dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca, ele o solta por debaixo de todos os céus, do seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém um relâmpago quando lhe ouve a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Veja, de novo, nós não compreendemos as coisas que Deus faz. Verso 6, porque ele diz a neve, cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Veja aqui Eliú dizendo que tudo o que acontece, a neve, a chuva, os ventos, vem de Deus, são ordenanças de Deus. E quando isso acontece, é porque Deus quer nos parar. Deus quer manter o homem ali inativo. Ou seja, Deus permite os dias de sol para que trabalhemos, mas Deus também dá os dias de chuva para que nós estejamos inativos. Aqui, claro, ele não está pensando numa vida na cidade, onde chove e a gente continua trabalhando, né? Não, ele está pensando na vida do campo, onde chovendo o agricultor não tem muito o que fazer, resta ele ficar em casa e esperar a chuva passar. Então Deus nos dá a oportunidade de trabalhar e também de não trabalhar. Verso de número, vamos lá para o verso de número 12. Então, elas, segundo o rumo que ele dá, aqui falando das águas, né, se espalham para uma e outra direção para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Veja, na verdade, né, ele está falando das nuvens, as águas que vêm da nuvem, né, no caso a chuva, verso 11 também, de umidade carrega as densas nuvens que espargem os relâmpagos. Então, da chuva e da água que desce da chuva espalha para as direções e enchem a terra. A chuva vem como um exercício de disciplina ou de misericórdia. Então ele está pensando aqui talvez no dilúvio que Deus usou para condenar a terra. Às vezes, olhando assim, a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente fala, né, em relação à chuva que Deus está julgando, Deus está irado com o homem, e é isso. Os fenômenos da natureza revelam, às vezes, a ação de Deus. Tudo no mundo revela a ação de Deus, e os fenômenos da natureza vêm de Deus. Então ele diz assim no verso 14, inclina, Jó, os ouvidos a isto, para considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem?
Verso 23. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo. Veja, o homem não pode alcançar a Deus. O homem não tem conhecimento de Deus. O homem não pode sequer imaginar como Deus faz as suas coisas, como Deus dá luz, como Deus dá vida, como Deus dá o vento, como Deus dá chuva. Nós somos tão pequenos diante da plenitude de Deus. Nós somos tão pequenos diante da plenitude desse Deus maravilhoso. E aí, verso 24, ele diz assim: por isso, os homens o temem e ele não olha para os que se julgam sábios. Deus é grandioso, e mesmo assim às vezes a gente se julga sábio diante dele e nós não somos nada. Então nós somos convidados a reconhecer nossos limites diante de Deus. Nós somos convidados a se entregar a Deus, a ser reverentes para Ele e silenciar-nos quando estamos diante da presença dele. Então nós não podemos alcançar Deus, só nos resta esperar nele, aguardar nele e descansar naquele que governa todas as coisas. Bom, tenha um dia abençoado, que Deus abençoe sua segunda-feira e até amanhã.